TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, te protegendo, possa estar trazendo as ricas bênçãos espirituais e naturais que o Senhor fala na sua palavra. Que em nome de Jesus todos nós possamos estar crescendo em vida, venhamos estar buscando essa palavra, buscando o Senhor Jesus. É muito importante que todos nós venhamos deixar o Senhor operar nos nossos corações e buscá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes nós nos ocupamos com o nosso dia a dia, com as coisas para fazer, com as preocupações pessoais e esquecemos que é do Senhor, que vem do Senhor todas essas coisas. E que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o Senhor, meditar na sua palavra para renovar nossa mente, devemos estar orando, em comunhão com os irmãos, congregando, participando dos grupos familiares e participando de todas as programações que a igreja oferece para que nós possamos crescer em vida, para que nós venhamos estar mais perto do Senhor, venhamos ter uma intimidade com Cristo. E as demais coisas do Senhor, com certeza, Ele vai acrescentar, Ele vai trazendo de acordo com o que Ele vê que nós estamos buscando, que nós estamos entregando o nosso coração a Ele. Amém? E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Josefina Verpe, que é da cidade de Agudo, Rio Grande do Sul, e que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência com Cristo, vai estar falando um pouquinho de como ela veio para o Senhor, como que Deus restaurou, o seu casamento, sua vida familiar. Tudo bem, irmã? Tudo. Assim, quando meu esposo recém comentou que quando nós íamos para Cristo foi num momento difícil, e eu vim mais, nem foi pela dificuldade financeira, foi porque na época ele gostava de tomar um pouco além do que eu considerava normal, porque o meu pai também era alcoólatra. E eu já trazia aquilo ali dentro de mim. E eu sempre imaginei, sim, que um dia eu ia me casar, ia construir uma família, que essa seria para a vida toda, e que na minha família não ia ter defeitos, só ia ter qualidades. E quando nós construímos alguma coisa, realmente sempre tem defeito, dificuldade, quando não se tem Cristo ainda dentro do coração. Quando nós viemos, então, que meu esposo veio para Cristo, eu disse para ele, eu só vou para a casa de Deus se você deixar de beber. E ele disse assim, eu prometo, nunca mais. Aí eu lembrei, não, mas tantas vezes já prometeu, nenhuma foi verdade, não vai ser agora que vai mudar alguma coisa. Mas para ele não dizer sim, que a culpa dele não ter parado seria minha, eu disse, não, eu vou. E eu vim para a igreja, mas eu vim assim completamente sem um objetivo de vencer, sem um objetivo. A única coisa foi que eu vim simplesmente por vir. Para acompanhar o... Não, eu vim acompanhando meu esposo, mas não para acompanhar ele. Eu vim porque ele tinha prometido, só para depois ele não ter aquele motivo de me dizer que eu não tinha vindo. Aí, chegando na casa do Senhor, eu comecei a observar que o pastor falava de uma maneira muito bonita, sabe? E o que ele falava, porque eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, eu não tinha nenhum conhecimento da palavra, Eu sabia orar, eu sabia rezar, eu sabia as coisas da outra igreja, Mas eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar tão bem de Deus. E aquilo começou a me cativar. Só que eu não gostava dos louvores na época, eu não gostava também daquele abraço da paz, eu não gostava disso, Eu não gostava daquela comunhão que os irmãos tinham. Gostava de ficar mais reservada. Mais sentadinha, assim, quieta, sabe? Eu sentava, não gostava que eles batiam palma, isso não me cativava, E eu imaginava, assim, que aquilo ali era por pouco tempo. Então, não havia necessidade de chegar e cumprimentar alguém. Se eu ia ser dias, que eu ia estar ali. Mas
toda vez que o pastor subia para falar, para dar a palavra, aquilo mexia comigo. E ele dizia, você deve levantar de manhã, que as primícias são para o Senhor. E eu antes, quando eu ia na outra igreja, né? Então, eu fazia novenas. Então, eu comecei assim, tá, eu vou dar as primícias, eu vou buscar, vou comprar uma Bíblia, vou começar a ler a Bíblia de manhã. Mas como eu começava o meu trabalho às 6 horas da manhã, então eu tinha que levantar mais cedo, porque as primícias seriam antes do sol nascer. E eu não me dava por trabalho de levantar às 5 da manhã para buscar o Senhor até às 6, que era o horário que eu só saía e eu estava no trabalho, né? Aí eu abria o engenho e começava a trabalhar. Mas antes eu ia lá, levantava às 5 da manhã, meu esposo ficava ainda deitado, porque ele trabalhava até mais tarde, e eu levantava sozinha e eu buscava o Senhor, para que um dia eu chegasse na casa do Senhor e pudesse falar daquilo que eu tinha aprendido, daquilo que eu tinha buscado, sabe? E para mim entender aquilo que o apóstolo falava, que hoje é o apóstolo, mas na época ele era pastor, né? E nem tinha conhecimento de que era isso, que era aquilo, né? Era tudo tanta novidade, era tudo tão assim, tão maravilhoso. Quando ele subia ali, que ele falava, aí de vez em quando ele chamava um para dar um testemunho. E um dia eu cheguei nele e disse assim, Sérgio, tem uma coisa que está me incomodando, tu nunca me chama lá porque eu não vou. E assim, aquilo foi passando 1 ano, foi passando 2. Aí eu resolvi um dia a vir para a casa de Deus e me batizar, porque já fazia 2 anos que eu frequentava a igreja, meu esposo ainda não tinha voltado a beber, é que eu imaginava que não ia durar muito, né? Mas pela graça de Deus, até hoje ele não voltou mais, né? Graças a Deus, louvo o Senhor diariamente por isso, né? E numa dessas experiências que eu tive com Deus, foi assim, algo assim que até hoje, assim, eu acho assim, que foi a coisa mais linda que me aconteceu. Foi que numa manhã eu estava lendo a palavra e a porta da minha casa assim estava aberta. Eu não sei por que eu abri a porta, não lembro, né? E na frente da minha casa tem um gramado. E eu fechei os olhos para orar, para começar a ler a palavra. E eu vi Cristo. E Cristo era muito grande, né? E eu conversava com Cristo e ele dizia assim, todos os teus problemas são meus. Né? E na visão que eu tive, assim, que para mim aquilo era realidade, é realidade até hoje, né? Ele disse assim que todos os meus problemas seriam de Cristo. Então eu vi aquilo ali assim como realmente Deus estava comigo, né? E foi aonde assim, porque eu era muito incrédula e ainda tenho aquela incredulidade, né? Então eu vejo que Tomé na época, né, tinha que colocar a mão. Eu só não coloquei a mão em Cristo para ver se realmente era o Senhor, né? Mas eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Então ele disse assim que ele era maior do que todos os meus problemas. E aquilo ali foi aonde me cativou cada vez mais, para que até hoje eu estou na igreja. E acho assim, ó, que tudo aquele meu conhecimento, né, porque eu tenho um irmão que é padre, tenho uma irmã que é freira, né, e que todo aquele conhecimento que eu trazia do meu passado não tem mais sentido hoje. Toda a minha família, quando eu vim para Cristo, minha família me abandonou por 10 anos. Eles não me visitaram mais. Mas eu sinto assim, eu não sinto falta da minha família de sangue. Eu sinto falta quando eu não venho à casa do Senhor, sabe? Porque assim, nunca discuti com eles, nunca nada disso, né? Eu adoro eles assim como irmãos. Que nem, por exemplo, quando a gente vai lá visitar, quando eles vêm na minha casa, sabe? Tudo assim é uma bênção, não é? Porque a gente... não tem nada disso. Tudo é uma tranquilidade. Só assim eu não sinto falta daquela convivência. E eu tento sempre, quando eu vou, que a gente vai se encontrar, eu sempre falo do Senhor, levo alguma coisa, um CD, uma apostila, uma coisa assim. E eles botam lá no ladinho, né? Eu sei que, né, de repente, quem sabe uma hora o Senhor vai operar também neles e vai... porque se o Senhor é aquele que pode todas as coisas, é aquele que, no momento que nós temos dificuldade, é o que vai nos levantar,
né? Porque para nós tudo ocorreu depois que nós buscamos o Senhor. Tudo. A paz lá em casa veio depois que a gente buscou o Senhor. O financeiro foi depois que a gente conheceu Cristo, sabe? Antes, a gente trabalhava, sim. Nós continuamos trabalhando? Continuamos. Eu continuei levantando às 6 horas da manhã, continuo levantando às 6 horas da manhã. Eu abri a empresa, sempre continuo abrindo a empresa até hoje, sabe? Assim, não que... Lógico, hoje eu não trabalho mais, não carrego mais os caminhões, não faço mais aquele trabalho, o serviço pesado, assim, como eu fazia antes, né? Nada disso. Lógico que eu continuo analisando, continuo observando, isso tudo sim. Mas hoje mais é na confiança do Senhor, nada mais aquilo. Até quando eu ia comentar com os funcionários, que eu via que às vezes tinha algum conflito, alguma coisa, antes eu orava. Porque daí eu comecei a conhecer a apostila, aí eu comecei a buscar aquelas 7 nações, cura interior, sabe? Os materiais, e vi que ali nos materiais tinha muita coisa que podia me ajudar. Então, quando eu ouvia conflito, primeiro eu orava, depois eu chamava eles e falava. E eles começaram a sentir, assim, uma segurança maior. Sabe? Então, sempre eu fazia isso com frequência. Não dizer assim que eu sou perfeita. Deus me livre, ainda continuo com muito defeito, né? Lógico que muita coisa tem que mudar. Mas isso tudo é Cristo que está indo devagarinho, está indo no tempo certo, né? Porque eu observei assim que dentro de mim ainda habita muita amargura, ainda habita muita rejeição, ainda habita as 7 nações com muita garra, né? Mas eu sei que no momento que eu preciso, eu peço socorro ao Senhor e Ele sempre vai estar comigo, né? O Senhor sempre traz sua consolação, né? Nos momentos que nós necessitamos, que nós precisamos ali do amparo, do socorro, né? E é muito importante isso que a irmã falou, que nós precisamos obedecer os conselhos, observar os conselhos do Senhor para solucionar os conflitos que a gente tem no nosso dia a dia. E essa transição que nós precisamos fazer, que a maioria de nós tem dificuldade. Eu ir na igreja, na casa do Senhor, aprender a verdade, né? Acessar através dos materiais, dos livros e absorver os princípios e colocar em prática na nossa vida, né? Então, a irmã já viu que precisava, tinha um problema, tinha funcionários, tinha problemas, né, na empresa para resolver e que não podia mais usar do modo natural, né? Quer ir lá brigar, quer ir lá cobrar, quer ir lá exigir, afinal de contas eu sou patrão, né? Eu que decido, mas ia lá e resolvia tudo no Senhor, né? Eu sempre procurei assim, antes de chegar no funcionário, orar. Pedir a Deus, porque já que Ele tinha dito que Ele era a solução de tudo, então primeiro eu colocava nas mãos dele e daí eu ia até lá. E a gente observava assim que tudo era diferente. E como mudou minha vida, como mudou minha maneira de pensar. Lógico, como eu falei, né? Tem muita coisa ainda para ser renovada, tem muita coisa para ser mudada, porque ainda tem, né? Estamos sempre em processo. Eu ainda tenho, assim, muita coisa que nem, por exemplo, assim, quando foi pregado que nós tínhamos que ser submissas, sabe? Eu estava naquele auge de mandar e determinar por conta. Irmã, mas pelo amor de Deus, quando foi pregado que eu era coluna e que eu tinha que orar por um teto, eu disse, mas nem teto eu tenho, como é que eu vou orar, meu Deus, né? Então houve ali um conflito muito grande dentro de mim. Não foi assim que eu aceitei na primeira, né? Até eu disse, Elenir, eu acho que agora tu vai sozinho para a igreja, porque agora eu não vou mais lá, porque tu vai ter que mandar em mim? Não, isso não, né? Então, no início, eu reagi de uma maneira até meio infantil, sabe, da minha parte. É porque aquilo ali eu achava assim, eu acho até hoje aquela palavra, assim, submissão muito pesada. Mas eu sei que através da submissão que vem as bênçãos de Deus, que vem a graça do Senhor, que a força vem dali, né? E dias atrás, chegou um irmãozinho e me disse assim, olha, tu como coluna, tu deve estar sempre orando, deve estar sempre intercedendo.
Eu disse, ai, Senhor, se eu não consigo nem fazer por mim, ainda vou ter que orar por ele de novo, né? Aí eu observei, assim, que a realidade, a obediência diz muita coisa nas nossas vidas, né? Então, quanto mais tu vai buscando, Senhor, quanto mais tu vai vendo, né? E João sempre dizia que nós temos que nos arrepender, nós temos que analisar, né? E daí, Tudo é pela obediência. e tudo é pela obediência. Aí você vê lá, quando Noé, né, tomou aquele vinho, que o filho foi lá e, né, chamou mais 2 para ver como estava o pai, né? E esposa, então, não cabe a mim dizer que meu esposo tem problema, cabe a mim orar para que aqueles problemas saiam dele, né? Então eu não tenho que comentar com esse ou com aquele, eu tenho que me calar e fazer como eles, colocar a capa em cima e dobrar o joelho e pedir perdão, né? Então, Verdade, isso realmente é o que nós, com todas as autoridades, né, que o Senhor pede de nós, nós venhamos estar ali edificando as pessoas, né, porque enxergar os erros, nós enxergamos sempre, né, nossos dedos sempre estão apontados para os outros, não para nós, né, mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos edificar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos, fique conosco. Janela do Céu.